A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Esperamos que essa aula da segunda carta de Timóteo possa ser muito edificante para a sua vida. Quero te convidar a participar conosco. Todos os domingos nós temos o nosso encontro presencial às 10h30 da manhã na Avenida São Carlos, 2495. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene, os protocolos de limitação de espaço também de 40%, conforme o decreto da cidade de São Carlos. Entre em contato conosco antes, se você deseja participar conosco. A sua presença nos fortalece. Então vamos orar para iniciar essa aula? Senhor Jesus, nós te rendemos graças. O Senhor é poderoso. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem estado conosco. Tem caminhado conosco, Senhor, que as nossas mãos estejam sempre aptas para o combate, que o nosso coração, ó Deus, esteja sempre ansioso para falar do Teu Evangelho, para pregar a Tua Palavra. Capacita-nos, ó Deus, dá a direção conforme o Senhor Deus deu ao jovem pastor Timóteo, através das palavras de Paulo. Fala conosco, nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós estamos estudando então a segunda carta de Paulo a Timóteo, lembrando que essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, e a gente vê aí o ministério então de Paulo estava praticamente finalizado, ele ainda está preso em Roma e ele precisava passar o bastão. Digamos que é esse o contexto dessa carta. Então o apóstolo escreveu orientações sobre a importância do exercício de uma vida piedosa em face aos impostores na Igreja de Cristo. Então, a despeito das desoladoras circunstâncias de Paulo, essa é uma carta de encorajamento que estimula, então, o jovem pastor Timóteo a permanecer firme no cumprimento da sua tarefa divinamente designada. Então, Paulo chama Timóteo de bom soldado de Cristo. Então, lembrando que o nosso material é esse aqui, da Editora Cristã Evangélica, o nosso último livrinho aí, livrinho verde. Então vamos falar um pouquinho sobre a visão panorâmica. Então essa carta está dentro do conjunto das chamadas cartas pastorais. Lembra que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a escola paulina, a tradição de outra pessoa escrever sobre o aval daquele que dita, né? Então existe aí uma licença literária. Nós temos aí o local então da carta, a prisão de Roma, por volta do ano 65 depois de Cristo. E se a gente pudesse falar alguma coisa sobre essa carta, nós diríamos que a expressão-chave dela é o bom combate, sobre combater o bom combate. Então, um esboço aí para a gente entender um pouquinho dessa carta aí de 4 capítulos, nós podemos dizer que o capítulo 1 e 2 é a perseverança diante das provas atuais. Então Paulo vai falar lá no capítulo 1 de fidelidade e no capítulo 2, então, do combate. E aí o 3 e o 4, perseverança diante das provas futuras. Então a gente tem ele falando da apostasia e depois do desafio no capítulo 4. Então tudo isso diz respeito a um combate fiel. Então, pensando nesse esboço, a gente vê aí o que acontece. Paulo, ele sabia da sua morte, que ela estava próxima. Ele deixa isso claro na carta, lá no capítulo 4, verso 6. Pois essa é a última prisão, ele percebe que foi bem diferente das outras. Ele foi preso tão de repente aí, que não houve tempo de vestir a sua capa. Ele ficou ali na casa de Carpo, em Troade, nem de reunir os seus preciosos pergaminhos. Então é isso que ele pede para Timóteo. A gente vê que na primeira prisão, deixaram ele numa casa alugada, com uma certa liberdade, que está lá em Atos 28. Já nessa última aqui, a gente vê que ele ficou num cárcere incomunicável. Enquanto antes tinha tido um grande número de amigos ao redor, agora ele se sentia só, que é o que ele fala no capítulo 4, de 10 a 12. Na primeira prisão, ele esperava ser solto novamente. Já nessa segunda, a carta deixa claro que ele está esperando a morte, 2 Timóteo 4, de 6 a 7. Então vamos pensar assim, qual é a finalidade dessa carta, né? Diante então desse esboço que nós temos, a gente vê que o apóstolo desejava ver o seu filho amado antes de morrer.
né? Então, o jovem Timóteo, seu filho na fé, e ele pede para que ele vá visitá-lo e que também leve Marcos. Está lá em 2 Timóteo 4,11. E as coisas que ele havia deixado. Então, a gente vê nessa carta uma grandeza, uma coragem e também uma certa esperança de Paulo. Porque mesmo aí em condições tão tristes, a sua maior preocupação era conservar pura a mensagem da salvação de Cristo, o Evangelho, e que houvesse quem passasse essa mensagem para frente, que houvesse uma propagação fiel além dele. Então ele se preocupa em ver os seus continuadores, digamos assim, aqueles que vão continuar a executar fielmente o serviço do mestre. A gente vê que ele não altera o modo de pensar acerca da morte, antes ele se regozija com a certeza de se encontrar no Senhor. Lembra que para Filipenses ele fala que morrer é lucro, no sentido de se encontrar com o Senhor, se encontrar com o mestre. Então vamos pensar um pouquinho aí no conteúdo então dessa carta. Nós podemos dizer que o conteúdo ele aborda, por exemplo, o bom combate. Paulo ele encoraja Timóteo, no poder do Espírito Santo, a lutar em defesa da fé com ele. O apóstolo ele usa figuras para exemplificar essa luta. Ele vai falar do soldado, ele vai falar do atleta, do lavrador, do obreiro, ele vai falar do utensílio, ele vai falar de servo. Então ele deixa isso bem claro, então, essa questão da luta. Outra coisa que nós podemos ver nessa carta, o contraste declarado. Ao longo da carta, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma declaração distinta entre os impostores e os soldados de Cristo. Então, ele sempre vai colocar um do lado do outro, além de apresentar as características desses. Então, a gente vê que Paulo ainda identifica eles nessa carta, né? Ele vai falar dos impostores, né? Então, vamos até dar uma olhadinha aqui, pelo menos em um desses versículos. Vou pegar o capítulo 2, verso 17, ele fala assim: as coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como uma gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto. Né? Depois a gente pode ver no 4, do 11 ao 12, ele diz o seguinte: somente Lucas está aqui comigo, procure Marcos e traga-o com você, porque ele me pode ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Né? Então ele faz essa separação, ele dá nome a essas pessoas, ele é bem claro nisso, então ele mostrar esse contraste. Ele vai falar também dos deveres ministeriais em face aos impostores. Né? Então, aquele que está à frente, diante desses impostores, o que deve fazer? Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Então, sempre que se deparasse com esses impostores, essas pessoas contrárias aí ao Evangelho, né, que agisse dessa forma. Nós podemos dizer também que essa carta ela tem uma tríade pastoral. Né? Ele fala claramente sobre discipulado, dedicação e diligência. Então, isso é muito importante para quem busca desenvolver o ministério. Então, 2 Timóteo 2,2 diz assim: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homem de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Então, discipulado, né, o caminhar junto. Depois, 2,13, ele fala assim: se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Né? Então, a fidelidade, a dedicação. E depois, 2 Timóteo 2,15, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Então, a diligência de ser correto, de ensinar de forma correta o Evangelho é muito importante para aquele que busca estar à frente, exercendo aí, então o ministério pastoral. E aí, ele prepara Timóteo para o combate. E isso também ele deixa claro. Ele fala assim, você precisa ser um trabalhador irrepreensível, aprovado por Deus, um servo apto para instruir,
não em contendas, mas em mansidão, um pregador bem equipado, faz a obra do evangelista. Então a gente vê ele preparando Timóteo, deixando encaminhado, olha, você deve ser assim, deve buscar isso, né? Então, esse é o preparo para o bom combate. E aí é importante, a gente não pode deixar de lado a cristologia de 2 Timóteo. Né? Nós vemos que Cristo Jesus manifestou-se na terra, aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, ressuscitou dos mortos e conquistou a salvação e eterna glória. Pois se os crentes morreram com ele, também viverão com ele. Todos quantos amam sua vinda receberão a coroa da justiça e reinarão com ele. Então a gente vê a cristologia de um Cristo vencedor, né? Daquele que venceu a morte. Então isso é muito, muito bonito em 2 Timóteo. E por fim, né? Acredito que esse seja o versículo chave dessa carta, que é: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Né? O apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate de cabeça erguida, sem se envergonhar do evangelho. Ele deixa isso claro, nem mesmo diante da morte. E esse foi o legado que ele deixou para Timóteo, um exemplo a ser seguido, e ele convida o jovem Timóteo, então, nessa carta, a partilhar desse combate da mesma forma, sem se envergonhar do nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu exemplo, o exemplo de Paulo, é um convite também a nós, para que nós não nos envergonhemos do nosso Senhor e possamos partilhar o bom combate da fé. E pensando nisso, a gente poderia pensar então em 2 Timóteo para hoje. A gente vê que Paulo, então, até o fim, fica firme na sua fé, por isso ele estimula o jovem Timóteo a continuar a obra de Cristo. Até o fim, Paulo firme na fé, por isso ele estimula Timóteo a continuar a obra de Cristo. E é importante a gente pensar, será que a gente está firme? Será que a gente está disposto a cumprir todas as designações de Deus para a nossa vida? Talvez não importe como você começa, mas como você termine a sua caminhada de fé. Então vale a pena pensar sobre isso. Depois a gente pode pensar, o dia que a gente vai poder dizer como Paulo que eu combati o bom combate, esse dia vai ser muito bom, né? Quando a gente poder terminar a nossa carreira e falar, puxa, combati o bom combate. E eu lembro que num determinado ciclo de uma caminhada minha de fé, eu ouvi isso de uma pessoa e eu pensei comigo, nossa, mas eu não morri. Mas depois eu fiquei pensando, né? A gente tem os nossos ciclos ministeriais, de caminhada. Naquele momento, por exemplo, eu estava encerrando o meu ciclo do presbiterato. E é importante a gente pensar dentro desses ciclos, se nós combatemos o bom combate, de que lado que nós estávamos, se isso realmente valeu a pena, se nós testemunhamos do evangelho, se a gente sabe que fez o que tinha que ser feito de forma certa. Isso é importante. Então, isso não vale só para a gente pensar quando a gente estiver velhinho, né? Lá para morrer. Será que eu combati o bom combate? Não. Dentro dos ciclos da nossa vida, das funções que você desenvolve, seja dentro da igreja ou fora dela, vale a pena, quando a gente terminar um ciclo da nossa caminhada, fazer essa pergunta para nós mesmos. Combatemos o bom combate? De que lado nós estávamos? Né? E pensar nisso, será que no final da carreira desse ciclo, ou até mesmo no final mesmo das nossas vidas, a gente pode fazer essa avaliação como Paulo? Isso é muito importante para nós refletirmos. E por último, né, como você encara a sua própria morte? O fim dela, ou a possibilidade do fim, porque a gente nunca sabe, será que assim como Paulo, e sobretudo Jesus, nós temos deixado discípulos, nós temos deixado um bom legado para esses discípulos? E talvez você pense comigo, Gisele, eu nunca discipulei ninguém, mas você tem filhos? Eles são seus discípulos. Então, é para a gente pensar, que legado nós temos deixado? Que legado nós temos deixado nos ciclos da nossa vida, na nossa família,
na nossa caminhada de fé. Que 2 Timóteo possa te levar a essa reflexão. Leia a carta com calma. Eu desejo um ótimo final de semana para você, que Deus abençoe e até a próxima.